Bem-vindo a todos a mais um vídeo do canal. Depois de um tempo aí sem fazer vídeos, me senti inspirado para vir aqui falar dos tipos, iniciando pelo tipo manifestador, tá? Manifestadores são o tipo que tem a responsabilidade atômica, então o avatar deles, a função desse avatar é manifestar. Manifestador que manifesta, né? Que inicia. Se a gente pensar na vida como um jogo, né, então existem os avatares e os tipos de avatares. Aqui a gente tem o avatar que nasceu para tomar decisões, né, iniciar coisas. Porque quando a gente estuda o desenho humano, a gente traz muito o princípio receptivo de vida, que significa que esses corpos eles funcionam automaticamente e 91% desses corpos têm uma postura receptiva à vida. Tá? Então, em decisões importantes de vou trabalhar com o quê, vou me mudar, vou não sei o quê, esses seres receptivos, eles estão aqui para esperar e aguardar que a vida traga as coisas e o corpo tenha uma resposta. Tá? Seja um convite ou seja uma emoção, então o corpo precisa esperar, mas no final são receptivos, eles precisam esperar. Os manifestadores, eles são seres que não precisam, eles não estão aqui para ficar esperando que as coisas cheguem até ele. Eles são o movimento, tá? Num primeiro momento, o manifestador pode achar muito interessante, falar, então eu que controlo a parada toda. Não é bem assim. Lembrando, todos os manifestadores habitam em corpos, que existe 50% da informação inconsciente, eles têm uma autoridade interna também, que é mais uma observação que você tem que ter ali nas decisões, né? Então, a gente inicia, mas não necessariamente é a gente que controla, tá? É o corpo, é o programa, sabe? É o dia que tá, depende dos astros, né? Então há toda uma influência macro influenciando nesse micro que é o manifestador. Mas na novela da vida a gente visualiza os manifestadores iniciando as coisas, tá? Então, palavra-chave sobre manifestadores é que eles estão aqui para começar coisas, né? Imagina a importância desse tipo antigamente, né? Então, vamos pensar lá antigamente. Os manifestadores, eles eram aqueles lá que falavam, tem que fazer isso, e ele ia lá e iniciava. E os geradores, eles geravam, né? Então, o manifestador, ele tem esse impulso, essa manifestação, que é uma energia comprimida que ele expressa na aura dele em uma iniciação de uma atividade. Tá? Então ele começa uma coisa e há um impacto. Se a gente pudesse ver a aura do manifestador, a gente veria uma aura fechada e repelente. Tá? Exatamente para, sai da minha frente, eu preciso iniciar isso. Porque ele realmente precisa, alguém precisa. Né? Então os manifestadores têm essa aura de empurrar e fazer. Antigamente eram os faraós, as pessoas da alta igreja, sabe? Pessoas, oradores famosos. Imagino que muitas pessoas antigas que a gente conhece, estuda, mestres famosos do passado, eram manifestadores e tiveram seu impacto, tá? Só que atualmente os manifestadores eles não estão mais aqui para governar. Antigamente era um papel que eles acabavam vivendo por conta desse impacto que eles tinham. Só que atualmente os manifestadores vivem em um mundo diferente. Naquela época era outra época. A gente estava aprendendo a pensar, né, para realmente controlar e sobreviver ao ambiente. Hoje o tema da sobrevivência não é igual. Né? É só olhar aí pela janela e vocês vão ver que o mundo mudou. A gente tem mais tempo, a gente tem toda uma civilização bem estruturada, uma comunidade, a gente tem os recursos com facilidade, a gente tem tempo para ficar com a gente, as coisas chegam, tá? Que é o ponto mais importante. Então, esse mundo receptivo que a gente vive hoje é um mundo em que as coisas elas chegam até a gente. Tá? Então o manifestador ele acabou perdendo um pouco esse papel que ele tinha de o cara que manda, o cara que governa, o cara que tem que fazer as coisas. Hoje em dia a receptividade está deixando os manifestadores um pouco de lado, tá? Então eles estão um pouco perdidos no mundo atual. Tá? Porque hoje o mundo atual ele tem uma pegada diferente, por ser receptivo, as coisas chegarem, não precisa mais pessoas iniciando o tempo todo, tá? Mas os manifestadores eles têm a sua importância. Afinal, eles ainda são o tipo que estão aqui para tomar decisões e ter o seu impacto. Beleza? Então, como que é, né? Vamos trazer uma dualidade aqui. Como que seria um manifestador desalinhado, tá? Porque aí você vai ouvir e vai falar, entendi, é assim mesmo que funciona. O manifestador desalinhado, primeiro, ele não está impactando, tá? O mais comum é que um manifestador que está desalinhado, ele se entregou aos condicionamentos do mundo, de que
quando muito jovem, ele acabava sendo muito controlado, sabe? Os manifestadores têm uma tendência a serem reprimidos pelas pessoas por conta dessa energia fechada, essa energia autossuficiente, né? Que mostra para os outros, eu não preciso de você, tá? E essa autonomia de fazer uma coisa, sabe? Iniciar, pegar e iniciar uma coisa, isso para os outros tipos é uma coisa que é um perigo, né? É impactante, soa uma pessoa que não tem controle, é descontrolada. Então, no início da vida, os manifestadores foram totalmente condicionados, tentativa de controle por meio dos pais. E isso vai criando o quê? Raiva crônica nos manifestadores, tá? Que ou eles fogem, tá? Porque em algum momento ali o manifestador sai, fala, não quero mais ficar com esses pais, com essa família, eu quero ir embora, eu quero fugir, né? Fugindo de controle. Então, manifestadores têm essa face e tem aquela face de que não inicia, que é o que eu estou falando, que é o que eu mais visualizo aí no mundo lá fora. Manifestadores que não estão vivendo o corpo deles e estão vivendo papéis energéticos de geradores, que significa trabalha, 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 gera, 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 acorda, eu tenho que trabalhar, trabalha das 8 às 6, né? E esse tipo de carga de trabalho, de ficar gerando, gerando energia, isso costuma sobrecarregar muito o manifestador, né? Mas o manifestador há um tempo, ele já entregou, né, essa habilidade de iniciar. Então, o Rafa falava que o manifestador é um lobo, só que em algum momento do processo, por conta de tanta repressão, ele pode se vestir de ovelha e falar: bom, eu vou viver aqui igual o que os outros fazem, não vou iniciar para não criar problema, né? Para não criar problema. É isso. Ainda mais se tiver o plexo aberto, né? Então pode querer parar de iniciar para não receber a repressão, né? Então um dos sintomas é esse, né? Um manifestador que não está iniciando. O outro sintoma que a pessoa vai perceber é a raiva. Tá? Então, quando a gente está vendo a nossa assinatura é a nossa frequência, a positiva e a negativa. Tá? A raiva seria a nossa negativa, que é quando estamos ou tomando decisão com a cabeça, tá? Então, o manifestador pensa uma coisa e inicia aquilo que ele acha que tem que fazer, ou que ele acha que ele se importa, ou que ele acha que não sei o quê, e aí ele vai iniciar uma coisa e ele vai viver a raiva, porque provavelmente se não é uma coisa certa que você está iniciando com a tua cabeça, você vai viver resistências, né? O ambiente vai levar às resistências, o ambiente vai se sentir impactado pelas coisas que você está fazendo e provavelmente não vai acrescentar no seu processo. Aí você vai ficar sentindo raiva, tá? E outra coisa da raiva é quando, diferente de você estar num lugar certo, mas você está tomando decisão errada, é você estar no lugar errado. Tá? Então, quando você também está num ambiente errado, num trabalho ou as relações, que fica ali gerando raiva, sentindo aquela sensação de controle, isso também, a raiva, ela vem como uma espécie de defesa em certos momentos, exatamente para você ter a condição de repelir e fazer aquilo que você quer fazer, ou seja, sair daquele ambiente, sair daquela situação, tá? Então os manifestadores também é muito comum, porque quando tem alguma coisa errada no lugar, ele vai sentir que ele precisa ir na paz ou na raiva, tá? Então eventualmente é na raiva, melhor que seja em paz, tá? Comigo, comigo é os dois, eu vejo que os dois acontecem. Então, é só para trazer o outro lado da raiva, né? Que ela é natural também. Mas lembrando, a raiva não é uma coisa saudável para o manifestador. É muito melhor quando o manifestador tem consciência disso, do que quer iniciar e simplesmente informa com paz, tá? A raiva normalmente é um subproduto da sua mente, tá? Em grande maioria do tempo, porque tá se identificando com algum papel errado. Tá? Então, manifestador, se você também está acreditando na sua cabeça, cara, não importa. Eu sou manifestador, não importa. Se você está identificado com algum papel disfuncional e você se comporta e você pensa com o não ser, você também vai sentir raiva na sua vida. Tá? Porque vai acontecer as resistências. Então é muito importante que o manifestador também observe a dualidade pessoal dele. Tá? Inicia ou não inicia. Tá? A grande maioria das vezes é não inicia. E quando é para iniciar, aquilo se torna muito natural. Se você é um manifestador emocional, você pode achar que você é manifestador, e você é, mas você vai ter que esperar, você vai ter que fluir, você vai ter que largar o momento presente, esse negócio de sentir, pensei e fui. Né? Porque aí você vai iniciar um monte de catástrofe, eu falo por experiência própria. Você vai tá ali iniciando coisas no agora, sendo que você é uma pessoa que flui, você digere,
Então, uma frequência totalmente diferente à paz de um manifestador emocional. E só o manifestador que vai sentir ali o que é a tua paz, o que é a sua raiva, que pensamento gera raiva, tá? A raiva, às vezes, ela tá muito sutil lá no fundo do campo. E o manifestador pode sentir nervosismo, ansiedade, tá? Então, também são espécies de raiva que o manifestador sente. Nem todas as raivas são destrutivas, tá? Então, existem tons de raiva. E aí, o manifestador que tem que identificar isso dentro do próprio processo de vida, tá? Então, eu ia falar uma coisa e eu esqueci. Então, manifestadores se conscientizem da sua autoridade interna, tá? Porque eu lembrei, é isso mesmo. O manifestador esplênico, por exemplo, não é o emocional. O emocional, ele tem que largar essa intenção de pensei e fiz, entendeu? Pensei e fiz. Não, né? Todos os tipos têm que largar. Na hora que você pensa em fazer uma coisa, você não faz. Tá? Isso é o princípio do desenho humano. Isso é para todos os tipos, tá? Eu às vezes me sinto meio idiota porque eu vou falando para manifestador emocional, mas para o outro eu tô falando a mesma coisa, sabe? Que é pensou uma coisa ali, né? Só se você for um manifestador esplênico e você sentir, e você sabe manifestador esplênico, e quando você sente o negócio, você simplesmente vai. A sua intuição, o seu medo te leva a fazer uma coisa, tá? Mas os outros tipos, de um modo geral, eles estão sempre, de certa forma, aguardando, né? Eles estão totalmente desidentificados da mente, tá? Então, manifestadores emocionais, observa aí, tá ligado? Observa esse impulso de fazer no momento presente, para evitar, tá? Começa a fazer menos coisa, né? Aproveita o seu momento sozinho, sabe? Fica mais sozinho. Se você tá se vendo ali num caos na sua vida, você tem que observar ela com sinceridade, sabe? Com consciência. A minha vida não tá legal, tô sentindo raiva, tô nervoso, ansioso. O que que eu estou fazendo de errado? O que que eu tô iniciando de errado? Se você vê no final que você não tá iniciando nada de errado, que tá tudo correto, que você tá íntegro dentro da sua essência e sentindo o que é você, então provavelmente o ambiente que tá errado, as pessoas que estão erradas. Daí nessa situação provavelmente você vai iniciar uma coisa nova em algum momento. Os manifestadores, eles também são fechados, né? Então eles são fechados para as outras pessoas. A aura é fechada, então eles não se misturam igual os geradores, os projetores, tá? Os refletores também eles soltam os outros, né? Eles não grudam a energia dos outros. O manifestador não gruda nada, tá? Diz a lenda que os manifestadores têm uma tendência mais fácil de se alinhar porque eles são fechados, né? Então exatamente essa característica de ser fechado para o outro é uma defesa também para sua integridade pessoal, tá? Então se você é um manifestador, cara, o que eu te digo, é muito bom ser um manifestador, é muito bom sentir paz, sabe? E a paz, ela é silenciosa, manja? E quando há o impulso, é muito bom você sentir que foi um impulso correto e você viveu uma coisa, impactou e sentiu paz, né? Porque é muito bom quando você está numa interação certa, você fala com o seu ser, né? Não com o não ser, quando você fala realmente com quem você é, entrando numa situação certa, iniciando ela, impactando, a paz é muito diferente da raiva com nervosismo e ansiedade, que é o que normalmente a gente vê, tá? Aí no dia a dia. Então é isso, gente. Manifestadores, eu acho que eu falei aqui, sem muita regra. Espero que tenham gostado. E é isso. E até a próxima inspiração. Valeu.